Olá pessoal, na aula de Tecnologia e Inovação iremos trabalhar com o tema Confiabilidade, sua segurança na web. Essa aula será ministrada para os alunos do 9º ano. Para iniciar nossa aula, nós iremos trabalhar as habilidades socioemocionais junto com o conteúdo, tá? Então vamos lá. Saber reconhecer emoções, conhecer as próprias capacidades, fraquezas, personalidades, valores, crenças e motivações. Compreender como você é percebido e interpretado por outras pessoas. Saber gerenciar emoções, pensamentos e comportamentos. Estabelecer metas, motivar-se a alcançar objetivos. Apreciar a perspectiva dos outros. Compreender normas e saber identificar oportunidades e recursos disponíveis. Estabelecer e manter relações, gerenciar construtivamente problemas em relação a si mesmo e com os outros. Para iniciarmos um pouquinho da nossa aula, né, nós vamos começar com uma pesquisa. Pesquisa, são notícias? Devo confiar? Então vamos lá, o que é uma pesquisa antes de mais nada? É a busca de uma informação da qual não se tem nenhum conhecimento ou cujo conhecimento é limitado, no caso ele seria pouco, gerando assim dúvidas em quem tem o seu objetivo é a averiguação das informações disponíveis sobre o tema da pesquisa, a fim de se gerar uma nova informação que é agregada como conhecimento sobre o tema. O que é uma notícia, né? Uma pesquisa a gente sabe que é procurar algo que nós não conhecemos ou que conhecemos pouco. Mas e uma notícia? Notícia é o formato de divulgação de um acontecimento por meio jornalístico. É uma matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algo dado ou evento socialmente relevante que merece publicação em um meio de comunicação social. Fatos políticos, fatos sociais, fatos econômicos, fatos culturais e fatos naturais. E outros podem ser notícias, se afetaram indivíduos ou grupos significativos para um determinado veículo de imprensa. A notícia pode ser definida como um produto socialmente construído, pois é resultado das posições sociais dos indivíduos e dos grupos envolvidos com uma produção jornalística e pelas próprias fontes que, segundo Stuart Hall, atuam como definidores primários dos eventos. A notícia é uma condenação dessas determinantes em um produto social-cultural, essencial na construção dos processos, conteúdos e relações sociais. Então, uma notícia, né? Ela pode ser divulgada de diferentes fontes e também ela pode ser de diferentes assuntos. E qual é o objetivo disso? É refletir sobre as informações vinculadas em ambientes virtuais. Então, quais são os tipos de pesquisas e notícias que são vinculadas, né? São agregadas aos ambientes virtuais, né? Na internet, no caso. Então, vamos lá. Vamos identificar fontes seguras. Como que eu sei qual é a fonte segura da internet para mim estar lendo informações e repassando informações? Você tem o hábito de verificar se as informações recebidas é verdadeira? Liste até 5 regras para procurar informações na internet de forma segura e eficaz. Você vai fazer isso no seu caderno, mas para isso, o que vai acontecer? Eu vou dar 5 exemplos e vocês vão fazer mais 5 de formas seguras que vocês podem pesquisar as coisas na internet. A primeira opção vai ser qual? Encontrar uma frase específica. Que frase específica? Por exemplo, eu quero pesquisar uma notícia sobre economia. Então, uma frase específica. Em segundo, excluir o termo de busca. Se eu colocar um termo de busca lá e ele aparecer, a economia do Brasil está em queda, tal, eu posso até olhar essa notícia, mas eu tenho que verificar se realmente é isso que está acontecendo e de quando essa notícia, tá? A terceira opção, procurar em um site específico. Eu quero saber sobre a economia do Brasil, eu vou procurar onde? Vou procurar em sites de economia, do qual eu tenho conhecimento, né? Posso até fazer uma pesquisa no Google, quais são os sites seguros para estar encontrando esses tipos de informações. 4. Pesquise nas páginas relacionadas. Então, é o caso que eu falei. Eu vou procurar um site que seja específico sobre o tema, no caso meu, economia.
E 5, procurar um tipo específico de arquivo. Qual vai ser esse arquivo? Um arquivo que fale somente dos dados que está acontecendo nos dias atuais, tipo do governo federal, né? Que vai ser um site de economia que eu sei que realmente ali os dados são corretos. E vocês vão listar mais 5 itens, tá? Então vamos lá. A outra atividade que vocês vão estar realizando nesse momento, qual vai ser? Lembrando que essas atividades são para ser realizadas no caderno, tá? Número 1. A informação falsa. Não é o único risco que existe na internet. Você ter uma informação falsa na internet não é o único risco. Você pode ter outros riscos de coisas que acontecem na internet. Quais são eles? Você vai listar os outros riscos possíveis que acontecem no seu caderno, tá? Outros riscos e possíveis riscos que podem acontecer na internet. Você vai colocar tudo por escrito no seu caderno. Que riscos são esses? Por exemplo, tem risco de pedofilia na internet? Tem risco de roubo na internet? Quais são os riscos que podem acontecer na internet através de uma informação que eu possa repassar? Ler para conhecer. Então vamos lá, vamos interpretar um pouquinho o que é esse caso de pesquisa e notícia. Não se esqueça de fazer uma boa pesquisa. Exige de você atenção, olhar crítico. Não basta simplesmente colocar uma palavra no buscador e aceitar a primeira resposta que aparece. Sabe aquela hora que a gente digita lá uma palavra, aparece a primeira lá no Google, tem um monte de opção, nós pegamos sempre a primeira, nunca vamos pesquisar os outros sites, né? É isso que ele fala para não fazer isso, tá? É preciso estar atento às fontes do material que encontrou, refletir sobre quem fez o texto ou o vídeo e em que contexto ele foi criado. Com que propósito? Enfim, ficar com que alerta ligado. Não é porque está na internet que é confiável. Uma prática que todos os cidadãos digitais deveriam adotar. E, portanto, quase todo mundo no planeta também. É questionar as informações recebidas ou encontradas a partir dos seguintes tópicos. Então, você deve sempre questionar se isso é verdadeiro, se é falso, se não é. Aqui tem alguns tópicos. Exemplo, o que você deve ver na sua notícia que você recebe, na informação que você recebe? Quem criou esse conteúdo? É a autoria que a gente fala, quem fez, né? Onde esse conteúdo está publicado? Quais são os sites, quais são os locais que ele está publicado? É possível identificar claramente quem é responsável por esse conteúdo? Quem escreveu, quem fez, quem iniciou essa notícia? Então, essa faz parte da autoria. E o contexto? Quando esse conteúdo foi criado? Que época? Em que ano? Foi agora? É recente? Não é? Então, quando ele acontece? Esse conteúdo surgiu em que momento histórico? Exemplo, na pré-história, na Idade Antiga, Idade Média, em qual momento da história? Né? Em qual período do ano? Em qual século? O tema é polêmico e poderia contemplar outros pontos de vista? Né? Por exemplo, eu falei economia, então ele pode contemplar a economia sobe, a economia desce, o que pode acontecer, né? Então, você tem que buscar esses itens. E a mensagem? Sobre o que se fala nesse conteúdo? O que está falando? Você procurou um tema, mas o que está falando todo o conteúdo? Quais as informações estão explícitas e implícitas? Explícitas está abertamente, você olha lá e fala assim, nossa, a economia caiu. Implícita, caiu por causa que não teve uma boa administração do presidente, exemplo. Há algum aspecto importante sobre o tema que foi deixado de lado? Exemplo, ele está falando de economia, mas não falou sobre os pobres, ele falou somente sobre os ricos. Tem algum tema que vocês procuram que fica entre linhas esses assuntos? Entre linhas que a gente fala que não aparece, sabe? São dados importantes, mas não são colocados na notícia. E o propósito? Qual que é o propósito dessa notícia? Por que esse conteúdo foi criado? Para quê? Por quê e para quê? Quem é o público-alvo desse conteúdo? Exemplo, foi criado um conteúdo sobre economia. Quem que lê sobre economia? Qual o tipo do público? São os ricos, são os pobres, são a classe média? Quem lê? E o impacto? Esse conteúdo beneficia alguém? Quando fala de economia e tudo mais, ele está chamando atenção para quem? Esse conteúdo prejudica alguém?
Pode ser o assunto que for, tá? Eu tô sugerindo economia, é o que veio na cabeça no momento. O conteúdo provoca alguma reação em você, tipo raiva, desconforto, etc. Você lê sobre isso, você fica com raiva, você fica alegre, você fica triste, o que você sente? E a confiabilidade? As informações apresentadas estão baseadas em evidências? Realmente tem fato que mostra isso mesmo? Ah, a economia do país caiu por causa que, exemplo, o vírus da Covid está em alta. Tem isso. Como essas evidências são apresentadas na mensagem? Como eles apresentam esses aspectos na mensagem? E há pontos de vista distintos, exemplo, vários economistas, que estão relacionando esse tema a outros fatos. Então, esses são alguns dos aspectos que você deve levar em consideração no momento que você lê uma notícia. São 6 opções que você faz o levantamento e você consegue identificar se a notícia é falsa ou se ela é verdadeira. Aqui vai ser um exercício de reflexão. Você vai fazer no caderno também, tá? Reflita sobre a aula apresentada e escreva uma notícia com o tema Coronavírus 2020. No caso, você vai escrever uma verdadeira e uma outra falsa. Então, assim, você vai usar aqueles requisitos da página anterior e vai escrever uma notícia verdadeira e uma falsa, usando aquilo lá. Então, quer dizer, não pode ter aqueles itens na falsa, e na verdadeira eles têm que conter todos os itens, ou pelo menos a maioria. Com os itens apresentados, assim, distingue uma da outra. Então, assim, você vai identificar essa é a falsa, escrever, né, notícia falsa, né, coloca o título tal, notícia falsa e essa verdadeira, mas porém tem que ter aqueles itens. O que você vai fazer depois? Você vai tirar a foto do seu caderno, onde você fez a sua notícia, a outra atividade, e vai me enviar, tá, no meu pessoal, pois toda atividade, ela é avaliativa. Então, automaticamente, você está sendo avaliado por tudo que nós estamos fazendo, mesmo que seja aula à distância, ok? Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.